Boa noite a todos, pessoal. Eric falando, por favor aí, verifique se o som está ok, se estão ouvindo. Boa noite a todos, pessoal, som ok? Beleza, som ok. Então vamos lá, estou aqui com o Ricardo Missal, tá? Ele trabalhava na mesa institucional da XP Investimentos. Hoje em dia ele está num projeto que é muito legal, que é a Strike Derivativos. O tema da apresentação de hoje vai ser estruturas de opções. Então, é um assunto aí que a gente até vê pouco, né, no nosso dia a dia aí no chat. Acho que pode acrescentar bastante aí para todos esse tema. Vai ser muito legal. Vou passar a palavra para ele, tá? Ele vai conduzir agora. E espero que vocês aproveitem bastante aí. Ricardo, Missal, tudo bem? Opa, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo vai? O som está ouvindo? Está conseguindo ouvir? O som está ok. Vou passar para você, então. Daí você se apresenta e pode começar, beleza? Beleza. Opa, boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre opções, operações de escrituras de opções. Era muito que eu trabalhei lá na XP, até o final do ano passado. Trabalhei na mesa de produtos estruturados mesmo, e cheguei a ter muito contato tanto com o cliente institucional quanto com o próprio varejo. Então, eu sei mais ou menos o que cada lado está querendo fazer no mercado. Então, eu vou passar algumas ideias de operações, tanto que o institucional fazia, quanto o próprio varejo fazia, e são bem direcionais, algumas são bem direcionais e outras são bem, eu vou dizer, vamos trabalhar bastante com volatilidade. Eu vou tentar falar o básico, assim, das operações, de cada operação, e quem sabe futuramente a gente consegue dar uma ênfase em cada uma delas e trabalhar direitinho elas. Depois eu vou, além de falar um pouco do básico das opções, o que são cada tipo de opção, o básico de cada estrutura, e falar um pouco das grelhas também, tipo, uma passagem bem rápida, até para a gente ter uma ideia da terminologia que a gente vai usar aqui na hora de falar das operações. E vou dar até umas ideias de operações que de acordo com os preços que eu acabei vendo aqui no mercado, tá? Então, vamos utilizar a Petrobras como exemplo aqui. Então, vocês vão poder ver alguns exemplos de operações que eu montei para a gente fazer, entendeu? O nosso projeto aqui, deixa eu só mudar a tela aqui. Nosso projeto aqui da Strike Derivativos é uma empresa, uma startup que a gente está montando aqui, e o foco dela é principalmente a gente trabalhar em cima de derivativos em todo o mercado. Então, a gente quer desmistificar tudo que tem sobre opções. Então, o mercado ainda desconhece muito sobre opções, acaba trabalhando muito em alavancagem, em comprar opção para alavancar num certo papel, e utiliza muito pouco do potencial que ela tem, entendeu? Então, por exemplo, as opções, se você for ver a história das opções, elas nasceram há muitos anos atrás no mercado de tulipas na Holanda, então onde foi registrado um dos primeiros negócios de opções. Por que surgiu nessa época? Porque o mercado de tulipas mais ou menos em 1700, eles estavam com o preço muito alto. E, tipo, o mercado estava muito corrido, eles não estavam conseguindo suprir a demanda. Então, para garantir o preço, o que eles faziam? Faziam uma opção na qual ele podia comprar as tulipas a futuro num certo preço que eles já determinavam. Então, aí que nasceu o mercado de tulipas. Ou seja, o mercado de opções não nasceu como uma alavancagem, ele nasceu como uma defesa, para você, tipo, se defender de um certo ativo dos riscos do mercado. Então, ou seja,
O que a gente vai aprender e falar um pouco hoje é como você utilizar esse tipo de defesas para você fazer no mercado, e não só trabalhar em alavancagem, que acaba sendo aquele, como se diz, o demônio, né? Porque você acaba trabalhando com opções, vai lá, compra opção, de repente você não tem mais nada, porque de repente a opção que valia 50 centavos vale zero. E depois ele não volta mais por conta de diversos fatores. Vou até explicar até quais são os fatores que influenciam na precificação das opções. Tá tudo bem, pessoal? Tá todo mundo ouvindo? Vou começar agora a parte mais um pouco aí da nossa conversa mesmo. Existem dois tipos de opções básicas que a gente vai trabalhar, que são as opções vanilas, que é comumente falado, que é a call e a put. A call é uma opção de compra. O que seria ela? Seria você determinar um preço que você quer comprar um certo ativo no futuro. Então, vamos falar bem rapidamente assim, digamos que eu quero comprar a Petrobras, mas eu não quero comprar a Petrobras hoje. Eu quero comprar a Petrobras daqui 3 meses. Mas só que eu não quero comprar qualquer preço, eu quero comprar a Petrobras daqui 3 meses a R$8. Então, você já determinou sua opção. Então, você tem uma opção de compra de Petrobras a R$8 para daqui 3 meses, entendeu? Então, a opção de compra é basicamente isso. A opção de venda é exatamente o contrário dela, né? Na verdade, você vai determinar um preço que você vai vender um certo ativo em um certo período. Então, digamos que daqui 3 meses, no mesmo exemplo, eu quero, garantir que eu vá vender a Petrobras a R$10. Eu quero garantir que daqui 3 meses eu venda essa Petrobras a R$10. Claro que R$10, o preço de Petrobras hoje, se não me engano, fechou em 7,70 por volta de... Se a gente colocou 7,80, se a gente colocar para comprar uma opção de venda, ou seja, que você vai garantir que você tem um direito de vender essa opção a R$10, essa opção de venda ela vai estar muito cara. Por quê? Porque hoje o papel está custando 7,80. Então, se você vai vender ela a R$10, no mínimo, você tem essa diferença entre os R$10 e os 7,80, da qual o papel está hoje. Então, ou seja, pelo menos 2,20 essa opção vai custar. Vão ter outros fatores que eu vou falar mais para frente, que vão mudar essa precificação. Esse preço, ele não chega a ser nem o preço intrínseco, porque o preço intrínseco é outro ainda, mas, digamos assim, se você for fazer uma conta básica, um mínimo ele vai custar isso aí, entendeu? Pessoal, está todo mundo conseguindo ver os slides, ou eu não sei como que está a minha tela, se está nos slides ou se está na câmera aqui. Estou vendo aqui já. Tá nos slides, sim, viu? Tá certinho, viu, Ricardo? Continuar. Boa, tá. Então, esses dois tipos de opções, tá? O exercício, ele se dá no dia do vencimento, a não ser que, tem a opção, na verdade, ela pode ter um tipo de opções de exercício diferente. Por exemplo, nós podemos ter tanto opções americana ou opções europeia. Qual a diferença das duas? As opções americanas, ela tem um vencimento, ela pode ter um exercício antes do vencimento. Então, por exemplo, o comprador da opção, o cliente, a pessoa que tem o direito dessa opção, ela pode, se ela tiver uma opção americana, ela pode solicitar a corretora, a bolsa, que faça o exercício antecipado dessa opção. Ou seja, digamos que a Petrobras hoje está 7,80, digamos que eu tenha uma opção para outubro a 7 reais, para comprar a opção de Petrobras a 7 reais. Como o preço hoje está 7,80, eu quero exercer ela antes. Então, ou seja, eu quero, em vez de comprar lá no futuro, em outubro, eu quero fazer a compra agora. Então, ou seja, eu vou exercer ela antes. Então, eu solicito a bolsa, ela vai exercer a opção, então vai ser um exercício antecipado. Isso só é possível nas opções americanas. As opções europeias, elas não permitem o exercício antes do vencimento. Isso vai dar uma diferença, essa diferença entre americana e europeia tem uma pequena diferença na precificação delas, mas só que não convém para a gente.
o que é mais importante é que você saiba que tendo as opções americana e europeia, e a Bolsa disponibiliza as duas, então, por exemplo, você pode estar vendido em uma opção, em alguma opção, e você pode acabar sendo exercido antes. Então, você tem que ter mais cuidado. Se você está sabendo, se você for vender uma opção, se você está vendendo uma opção americana ou europeia, e se for uma americana, você tem que ter cuidado de não ser exercido. Se for exercido antes, você tem que estar sempre de olho para que você tome as providências, para que você não tome prejuízo. Pode ser que exerça uma opção hoje e você só vai ver que exerceu, tipo, daqui a um mês. Aí você pode tomar um prejuízo dependendo do lado que o papel for. Opções americanas no mercado brasileiro, ela não existe, quer dizer, opção americana no mercado brasileiro só existe para opções de compra. Não existe opção americana de opção de venda. Então, ou seja, você não vai conseguir comprar uma put com exercício de opção europeia. Então, ou seja, você nunca vai conseguir fazer um exercício de uma put antes do vencimento. Existe uma teoria, tipo, a Bolsa, na verdade, designou essa regra porque o exercício de uma put europeia, ela não faz sentido em hipótese nenhuma. Então, ou seja, tipo, não faz sentido nem para o comprador nem para o vendedor. Então, sempre vai ter um prejuízo. Então, eles cortam esse exercício antecipado até por conta de uma proteção aos clientes. Então, as duas partes. Na opção, na opção de compra, ainda há essas opções americanas, porque ainda há um benefício ao comprador por conta disso. Então, só por conta disso existe. Para saber mais se é a opção americana ou é europeia, contate o seu broker, o seu corretor, que ele vai saber explicar e verificar na bolsa diretamente se é europeia ou não. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? O Pindara perguntou se precisa ter as ações para fazer a operação de opções. Em certos casos, a gente recomenda que sim. Eu vou explicar mais para frente quais são o tipo de operações que você pode fazer quando você tem as ações, tá? Então, são operações de hedge que você já tem, tipo, as ações, e você quer proteger essas ações que você tem. Então, mais para frente, eu vou mostrar as estruturas e vou explicar, tipo, cada uma delas e falar quais você pode usar com as ações. Há outros tipos de possibilidades que você pode usar as ações como garantia de margem. Então, ou seja, você pode fazer operações em opções, deixando suas ações que você tem em margem. Então, ou seja, você pode ter digamos que você tem uma carteira só de Petrobras, você pode até trabalhar com uma margem para opções de Ambev, que não tem nada a ver com Petrobras, mas só que o fato da Petrobras servir como garantia, você pode trabalhar em cima dessas opções. Aí já seria uma parte mais avançada, tá? Esses tipos de operações seriam bem alavancadas e não seria recomendado e vai depender muito da sua corretora, seu relacionamento com a corretora, se ela vai disponibilizar essa margem para você trabalhar ou não, entendeu? Porque dependendo do tipo de operação, você pode acabar se alavancando e por conta do risco da corretora, às vezes eles acabam bloqueando esse tipo de operação. Mas vamos falar mais para frente aí, da Pindari. Vou passar agora, só falar um pouquinho, eu vou falar bem rápido, tá? Como que funciona a precificação das opções. Quais são os fatores, o que você precisa quando você vai, digamos que você quer comprar uma opção, o que você precisa, primeiramente, dela? Então, claro que são todos fatores que vão depender da precificação, mas, primeiramente, quando você quer uma opção, você vai querer saber qual que é o preço de exercício dela. Então, se você quer comprar uma Petrobras, digamos que você quer comprar uma opção de Petrobras para daqui a 3 meses, você tem que saber qual o preço de exercício que você vai querer exercer, qual o preço de exercício que você vai querer comprar ou vender, dependendo do tipo de opção. Então, esse é um primeiro fator. De acordo com cada preço de exercício, o preço da opção irá mudar. Por exemplo, se o Petrobras hoje está 7,80, se você vai pegar uma call de R$8, ela vai estar mais barato que uma opção que uma call de
de R$7, entendeu? Porque uma call de R$8, ela está, digamos que ela está mais fora do dinheiro, então, ou seja, ela tem a chance de exercício dela é menor, enquanto a de R$7, ela já está bem dentro do dinheiro, então, ou seja, a chance de você comprar R$7 vai ser muito maior, então o preço dessa de R$7 vai ser muito maior. Então, você vai precisar do preço de exercício, o preço do ativo importa, porque como acabei no exemplo que eu acabei de falar, eu citei o preço de Petrobras 7,80, mas se por acaso o Petrobras estivesse a R$8, então o próprio preço da opção de R$8 já estaria mais baixo, já estaria mais alto, e o preço da de R$7 estaria mais alto ainda. Então o preço do ativo interessa para a precificação das opções, e acaba sendo assim, o fator que todo mundo acaba utilizando para alavancar quando vai fazer no mercado, né? Então, você vai o sujeito vai lá querer alavancar em opções, vai comprar uma opção lá com um exercício que está mais próximo do dinheiro, que está mais fora do dinheiro, e apostando que o papel vai subir. Então, se o papel sobe, é claro que o preço das opções também vai disparar. Os outros fatores que influenciam bastante no preço das opções, eles estão mais implícitos. Então, esses são fatores que você acaba não vendo, no mercado, mas que são importantes para a precificação. O primeiro de tudo é os juros. Os juros utilizados é o que acaba sendo o CDI ou a curva de juros juros futuro. Então, a gente acaba utilizando muito a curva de juros do DI para precificar toda essa curva de juros para os próximos anos, e isso acaba sendo influenciado. Por quê? Essa é a taxa livre de riscos. Então, por que os juros influenciam? Digamos que hoje eu estou querendo comprar uma opção, eu quero comprar uma opção de compra de Petrobras a R$8 para daqui 3 meses. Mas só que hoje, eu só vou desembolsar o prêmio da opção. Eu vou comprar só a opção. Então, eu vou pagar o prêmio da opção. Esse prêmio da opção é bem menor que em relação ao preço do ativo. Então, ou seja, eu só vou comprar o preço do ativo, o maior montante vai estar no futuro. Então, o cliente que está fazendo a venda, ou seja, um market maker, o formador de mercado que está fazendo a venda, ele vai ver assim, beleza, eu vou te vender esse papel no futuro a tal preço, mas qual que é o problema? Você só vai desembolsar no futuro, e eu estou te garantindo o preço agora. Então, ou seja, você tem todo esse período que você tem até o vencimento, você tem que adicionar o custo de oportunidade em relação à operação, porque você vai estar acompanhando de acordo com o ganho em cima dessa operação. Então, esses juros, ele acaba influenciando por conta disso, porque principalmente por conta dos juros em relação ao preço do ativo. Então, se você vai comprar lá na frente, você tem que contar esses juros que está lá na frente. É por conta disso que, assim, quando eu disse que o preço intrínseco de uma opção, ela não é simplesmente a diferença, porque você tem que colocar o preço do papel hoje mais o futuro dela, pelo menos. Então, ou seja, o preço intrínseco dela vai ser mais ou menos que a diferença entre o preço de exercício e o preço do ativo levado ao futuro. Então, ou seja, o preço do ativo mais os juros. Aí, com essa diferença, você vai ter o preço intrínseco da opção. Outro fator que vai influenciar a precificação das opções é a volatilidade. Então, digamos assim, a volatilidade é simples até explicar. Digamos que hoje o papel de Petrobras está com uma volatilidade muito alta. Então, ou seja, se você comprar uma opção agora de R$10, ela tem uma chance muito grande de exercer por conta que o papel está mexendo muito. Hoje o papel está 7,80, amanhã pode ser alguma notícia no mercado, e o papel vai para R$9, da noite para o dia. Então, por conta disso, a volatilidade, que é a volatilidade implícita que é negociada, e é toda calculada pelos formadores de mercado, ela acaba influenciando. Então, o formador de mercado, ele tem todo uma equipe, um research, uma equipe de precificação que calcula essa volatilidade. Então, eles veem de acordo com o histórico do papel, de acordo com o risco do papel, qual que é a volatilidade que vai ser negociada. E de acordo com essa volatilidade, que ele vai dar o preço da opção. Então,
por exemplo, se você for ver um papel de Petrobras hoje, ela está com uma volatilidade muito mais alta que uma opção de Ambev. Então, se você pegar uma opção que está 10% acima do preço de Petrobras hoje e uma opção que está 10% acima do preço de Ambev hoje, qual que vai estar mais cara? A que vai estar mais cara é de Petrobras, porque ela tem uma volatilidade mais alta, logo porque ela tem uma chance mais alta de ser exercida por conta dessa volatilidade. Ambev, pelo fato assim, de ser uma empresa mais sólida, ela tem uma volatilidade bem menor em relação à Petrobras. Então, tipo, o cenário econômico para ela está muito, não está afetando muito, e ela está indo de acordo com o mercado. Enquanto a Petrobras, ela tem várias notícias, várias polêmicas aí por trás do papel, que acaba fazendo a volatilidade ser muito maior. Então, é essa volatilidade que determina, e é em relação a essa volatilidade que o mercado negocia as opções, tá? No mundo institucional, quando você vai ver muitas assets, muitos fundos negociando direto com os formadores de mercado nas mesas de corretoras, elas já negociam a volatilidade. Então, você não vê os grandes clientes institucionais negociando o preço. O preço para ele não importa, o que importa é de acordo com a volatilidade dos ativos. Então, por conta dessa volatilidade que eles acabam trocando spread. Não se troca spread em centavos, se troca spread em porcentagem de volatilidade. O outro fator que vai influenciar o preço das opções é o tempo. Então, ou seja, é claro que por conta até dos juros, o que eu comentei antes, que você vai ter que levar o valor do ativo para o futuro. Então, ou seja, quanto maior o tempo, digamos que vai ser mais gorda a opção. Então, ou seja, ela tem muito mais tempo tipo, no preço futuro do ativo, entendeu? Então, claro que isso aí também influencia um pouco a volatilidade. E, tipo, a própria volatilidade é influenciada pelo tempo. Então, ou seja, tem papéis que têm um certo tipo de volatilidade diferente em relação ao tempo. E que podem ir, e que influencia isso. Tem uma pergunta aqui do Delta: qual o cálculo de volatilidade mais recomendado? Volatilidade histórica média ou médica de volatilidade intraday? Essa já é uma pergunta bem mais específica em relação a trade de volta, tá? Trade de volatilidade. Mas até adiantando, isso é uma coisa bem mais técnica, mas a volatilidade histórica média é mais ou menos o que o formador de mercado utiliza para calcular qual que vai ser a volatilidade implícita que ele vai utilizar, e a volatilidade intraday é uma volatilidade que ele utiliza para um certo tipo de operação quando você está comprado em volta. Isso aí já são umas dúvidas bem mais específicas, mas isso aí eu não vou comentar hoje, tá? Então, se qualquer coisa, eu vou deixar meu contato no final, e se quiser conversar mais sobre isso a respeito, é só mandar um e-mail para mim. E por último, tá, o último fator que influencia para a precificação de opções, e que ela não é colocada dentro da fórmula de precificação mesmo, é a taxa de aluguel, porque muitos mercados ela não tem essa taxa de aluguel. E isso não estava, tipo, não foi considerado no modelo de Black-Scholes, que é o modelo utilizado para precificação. Então, ela não foi considerada porque, tipo, cada mercado tem sua particularidade, e no nosso a gente tem uma taxa de aluguel, e ela, no mercado brasileiro, o fato de ela ter essa taxa de aluguel, ela é colocada em cima do preço de cada ativo. Então, isso vai acabar influenciando. Se você pegar principalmente agora, que o mercado está mexendo muito, então o mercado está com risco muito de queda, então o mercado de aluguel, muitas vezes a taxa de aluguel acaba disparando, isso vai acabar influenciando os preços das opções. Não vai influenciar tanto assim nas calls, mas vai influenciar assim na paridade entre call e put. É um tipo de operação que é uma arbitragem do mercado. Falando um pouquinho das gregas, tá? Eu vou falar bem rápido, só porque muitas vezes eu acabo comentando sobre uma grega em relação à operação. Por exemplo, o delta, ela é simplesmente a variação, qual que vai ser a variação do preço de uma opção em relação ao preço do ativo. Então, ou seja, se o ativo variar 1% ou 1 centavo, quanto que vai variar o preço da opção? O delta é muito importante, porque em relação ao delta,
se faz um hedge de opções. Para o formador de mercado é muito importante, porque ele acaba utilizando o delta para fazer o hedge no próprio ativo. Então, eu vou comentar mais do delta aqui, tá? Em relação às nossas estruturas mais básicas. O delta, a gente referencia muito assim, quando o delta é baixo, é porque a opção está fora do dinheiro. O delta é neutro, está 50, quer dizer que ele está no dinheiro. E se o delta é alto, acima de 50, a opção está muito dentro do dinheiro. Desculpa, eu não sei se eu falei baixo é fora do dinheiro. Delta 50 é no dinheiro, e delta alto, acima de 50, é dentro do dinheiro. Não sei se eu fiz uma conclusão quando eu falei antes. Então, quando eu referenciar assim, o delta dessa operação é muito baixa, porque tipo, ela está muito fora do dinheiro, então muito alta, muito dentro do dinheiro. Tá? O gama é a variação do delta em relação ao preço do ativo. Essa grega a gente não vai utilizar tanto no momento, eu não vou comentar até por conta do tipo de operação, isso é uma grega utilizada muito para o mercado de volatilidade mesmo, mas ela simplesmente indica, tipo, o quanto que você vai estar ganhando em relação à volatilidade do mercado. E o Vega é a variação de volatilidade em relação ao preço do ativo, então, ou seja, quanto que vai variar a volatilidade implícita em relação ao preço do ativo. Essa também é uma grega que é, em si, assim, para operações estruturadas, ela não tem tanta importância na hora de a gente montar uma operação estruturada, mas ela é importante mais para o formador de mercado, assim como o Gama. O Theta é uma grega importante, porque o Theta é uma coisa que afeta diretamente a gente e afeta todos que acabam comercializando opções. O Theta é a variação do preço da opção em relação ao tempo. Então, ou seja, o Theta nada mais é do que quanto que o preço o preço da opção vai variar de um dia para o outro sem que se altere mais nada. Então, digamos que os juros continuem o mesmo, o preço do ativo continue o mesmo, e tipo, mais nada no mercado só mude de um dia para o outro. Então, vai haver uma alteração por conta do preço do ativo futuro, ou seja, o tempo vai encurtar, o preço do ativo futuro vai diminuir. Então, ou seja, há uma diminuição no preço da opção. Esse é o teto, esse é o famoso teto. Então, muita gente acaba negociando a opção lá, compra uma opção hoje e está custando 10 centavos. Aí o papel não sobe, fica lá parado, aí daqui 5 dias o papel sobe. Só que ele vai ver que a opção ainda continua 10 centavos. Então, o preço não está errado. Ele, simplesmente o teto acabou comendo, como é que se fala? O teto tipo, acabou diminuindo o preço da opção, por mais que o papel tenha subido, ele acabou continuando na mesma, entendeu? Isso é um exemplo. Então, ou seja, quando você for negociar as opções, você tem que tomar um cuidado, dependendo do tipo de operação, ele tem um teto muito grande, então, ou seja, ela desvaloriza muito com o tempo. Certas opções, quando você compra uma call seca, ela tem só compra uma call, ela tem essa variação bem grande, você acaba percebendo, e algumas outras operações que a gente não vai comentar hoje. E o RO é uma grega bem importante, principalmente nos últimos tempos. Agora ele deve dar vai dar uma equilibrada, mas o RO é a variação do preço do ativo em relação aos juros. Então, ou seja, quanto que vai variar o preço do ativo, não, desculpa, o preço da opção em relação aos juros. Então, quanto que vai variar o preço de uma opção? Digamos que hoje eu tenho uma opção e tem uma reunião do cupom. Então, vai estar anunciado aí mais 0,5%, mais 1%. Então, você sabe qual exatamente que vai ser a variação do preço da sua opção em relação a esses juros. Então, por conta daquilo que eu também já falei, por conta do preço do futuro do ativo, entendeu? Então, se os juros aumentam, o preço do futuro do ativo vai ser maior. O pessoal está perguntando aqui de alguns exemplos, eu vou falar aqui agora já, tá? Das operações. Só explicando aqui, vou mostrar aqui um gráfico, só para explicar rapidamente como funciona o payoff das operações, que... Espera só um pouquinho.
Pessoal, tá ouvindo? Tá... Vocês estão ouvindo? Tá tudo certo na imagem? O Eric falou que tá gravado aqui. Tá, acho que é só o Eric que teve problema aí. Então, só continuando, tá? Esse aqui é um gráfico que seria simplesmente uma compra pura de uma call. Então, o que seria isso? Digamos que eu vou comprar uma call, uma opção de compra de 8,50 de um certo ativo. Então, essa simplesmente seria a figura dela, tá? Eu tive que pagar um preço, por conta disso, que abaixo de 8,50 eu tenho um prejuízo, então ele está abaixo do zero, porque eu tive que pagar um preço por essa opção. E aqui dá até para a gente supor que o preço dessa opção foi 20 centavos, né? Porque o preço de exercício é 8,50, se eu estou pelo menos perdendo 20 centavos aqui, porque meu break-even é 8,70, então o preço dessa opção foi 20 centavos. Então, aqui indica o quê? Que eu vou comprar essa opção de 8,50 e só vou exercer ela se por acaso o papel tiver acima de 8,50. Então, ou seja, se o papel, digamos que o papel esteja tipo, a R$9, então, que é mais ou menos aqui, se tiver a R$9, eu vou exercer essa opção e vou comprar 8,50. Então, eu já vou estar tendo lucro, porque eu vou comprar o papel a 8,50 e vou já poder vender a mercado a R$9, entendeu? Por isso que aqui a gente está no lucro na opção. Esse gráfico de payoff é o gráfico que a gente mostra em relação ao vencimento. Temos um gráfico de payoff também, que seria, na verdade, MTM, de marcação ao mercado, só que ela eu não tenho disponibilizado aqui, porque a gente já vai entrar numa parte um pouco mais avançada e a gente pode falar isso futuramente, tá? Então, só para explicar aqui, isso aqui é um gráfico de uma opção de compra e esse é um gráfico de uma opção de venda, então, que ela é exatamente ao contrário. Então, se o papel estiver abaixo de 8,50, eu vou estar vendendo, eu vou estar tendo o direito de vender 8,50. Então, ou seja, se o papel estiver abaixo de 8,50, eu vou estar garantido que vai vender 8,50. Se o papel tiver R$8, eu vendendo 8,50, eu ganho essa diferença, porque eu vendo a 8,50 e já recompro o mercado a R$8, entendeu? Agora, as operações que a gente vai falar hoje, tá? Eu tenho aqui 5 operações, são 5 operações básicas que a gente trabalha, que são mais trabalhadas no mercado. Existem muitas outras operações, até que eu vi aqui no chat, o Beto Dolfini, falando de Oli Roll, mas essas aí são operações mais estruturadas que a gente vai poder falar mais futuramente, tá? Eu vou falar das operações básicas, as características de cada uma e como que vocês podem trabalhar cada uma delas, tá? Então, o primeiro vai ser o call spread, que é uma operação com viés de alta, então, ou seja, você vai trabalhar na alta do papel, assim, apostando na alta do papel. Um put spread é trava de baixa, é uma operação com viés de baixa, você vai ganhar com a queda do papel. O collar é uma operação que você pode apostar tanto na alta e com uma proteção, só que esse aí é um tipo de operação bem específico, eu vou falar mais a respeito. A fence é um tipo de operação de defesa, tá? Mas não hedge. A fence, grava bem esse nome, porque é a operação mais utilizada no institucional. Então, eu vou até explicar porquê e vou mostrar no gráfico as especificações dela. E vocês vão ver que tipo, é uma operação que faz muito sentido e tipo, tem muito ganho em cima dela. Então, opa, o pessoal acho que está indo aí, estamos de volta, vocês estão me ouvindo? O som tá ok? A tela tá ok? Opa, então,
Eu estava falando da Fence, né, então, mais para frente, quando eu chegar na operação, eu vou explicar direitinho por que o institucional utiliza muito ela, e por que ela faz muito sentido. A outra operação que a gente vai falar é da Fly. A Fly é uma operação que a gente chama de bilhetinho da sorte, porque ela tem uma característica de você ter o ganho máximo só num certo ponto. Então, ela é bastante utilizada no mercado, mas não para operações direcionais. Eu vou explicar por que também, tipo, como a gente chegou nela, tá? Então, vamos começar aí pelo call spread, a prova de alta. Todos os exemplos aqui que eu estou utilizando, eu utilizei com preços baseados nos preços de hoje, tá? Então, são operações que você pode encontrar no mercado e que pode realizar no mercado mesmo. A primeira operação, essa prova de alta, ela consiste em simplesmente comprar uma call num preço. Nesse caso, nesse exemplo, a gente está utilizando uma call de 8,50 e vender ela um pouco mais fora do dinheiro. Uma outra call um pouco mais fora do dinheiro. Então, ou seja, eu estou comprando uma opção de compra de 8,50, então, se o papel estiver acima de 8,50, eu vou exercer meu direito, só que eu vou vender uma outra call a 9,50, então, ou seja, é como se eu limitasse o meu ganho a 9,50. Então, eu tenho ganho a partir de 8,50 até o 9,50. O preço, por conta do preço dessa operação, ela tem um prejuízo. Nesse exemplo que eu utilizei, o preço dessa operação, ela sairia 72 centavos. 72 centavos não, desculpa. São 7,20. Não, 72 centavos, é isso mesmo. Seria 72 centavos. Desculpa, estou vendo o preço. 28 centavos. Então, você vai pagar 28 centavos nessa operação para ganhar 72. Então, se eu ganho máximo 720, se eu só pegar máximo de 280. Então, ou seja, você vai pagar, digamos que você quer entrar nessa operação, esse aí já seria uma operação para apostar na alta. O grande risco dessa operação é que tudo que você investir, você pode ter perda nela. Então, ou seja, aqui eu estou fazendo uma simulação de uma compra de 1.000 opções dessa estrutura. Você vai gastar apenas R$280 e vai ter um ganho de até R$720 no vencimento. Só que qual é o problema dela? Se por acaso no vencimento ela estiver abaixo de 850, você perde tudo que você investiu, entendeu? Então, esse é o tipo de operação que seria alavancado, uma alavancagem, só que você não está alavancando por completo por conta que você está limitando o seu ganho. Então, quando você vende essa opção de 9,50, você não vai pagar tão caro na operação. Então, ou seja, o seu break-even vai ser menor. Então, esse é um tipo de operação que é muito utilizado tipo, para o institucional quando ele está bem direcional e ele não quer utilizar de um financeiro muito grande. Então, por exemplo, ele quer tipo, apostar 100 mil numa Petro ele tem um caixa de 100 mil para apostar na Petro, ele acha que vai subir, então ele vai lá e gasta esses 100 mil, só que ele tem absoluta noção de que esse financeiro pode não voltar para ele, entendeu? Então, quando for fazer esse tipo de operações de travas, tem que tomar muito cuidado disso, porque você não é um financeiro que você pode não ter de volta, tá? Se você tiver de volta, às vezes é muito pouco. Então, é uma operação numa faixa de alta. Essa operação, se você for ver agora, só comentando em relação ao ativo, o papel hoje está 7,70 de Petrobras. Ela é uma operação para dezembro de 2015. Então, veja se faz sentido para vocês essa operação, o que vocês acham dela. Você está apostando numa Petrobras que vai acima de 9,50. E você apostando 200, você pode ter um ganho aí de 250% em relação ao que você investiu. Então, faz sentido você, tipo, ter essa aposta para dezembro. Então, por exemplo, se você acha que o papel vai estar acima de 9,50 para dezembro, então, se você espera que vai sair, digamos que até o final do ano, tem alguma notícia boa em relação ao papel, sei lá, digamos que toda a operação Lava Jato aí se desenrole, que o papel tem muita diretoria de suas diretrizes, e que, tipo, tem um viés muito bom para o papel. Se você aposta realmente nisso, que tipo, até o final do ano isso pode acontecer, você pode fazer uma compra dessa trava de alta, você vai ter um baixo custo tipo, de investimento, apesar de você ter ter uma alavancagem muito alta, porque você vai ganhar tipo, 2,5 vezes em relação ao que você investiu. Então, você pode apostar nessa operação, tá?
A próxima operação já é uma trava de baixa. Ela é simplesmente o contrário da que a gente acabou de ver. Então, ou seja, você vai apostar numa queda do papel, você vai comprar um put spread, uma trava de baixa. Aí você vai comprar uma put, no exemplo que eu estou utilizando é uma put de 7,50, e vai vender uma put um pouco mais fora do dinheiro, uma put de R$6. Então, você está apostando aí na queda do ativo até R$6, e com um custo de 56 centavos, é o que a gente pode ver ali na perda máxima. Então, ou seja, você vai gastar R$560 para fazer mil opções, você vai gastar R$560, mas você pode ter um ganho de até R$940, caso o papel venha cair até os R$6. Essa operação, se for para apostar na queda, você pode tanto utilizar para apostar na queda, quanto você pode utilizar para proteção, tá? Então, deixa eu só ver aqui, se você pode ver aqui embaixo, tem uma linha de proteção. Essa proteção é simplesmente o quanto que você vai estar protegido em relação ao preço do ativo, de 19,5%. Então, ou seja, digamos que você tem a Petrobras, e você quer comprar uma proteção. Então, o papel hoje está 7,70, você quer proteger esse papel, você acha que tipo, o papel pode ainda cair aí nos próximos meses, até dezembro, até R$6. Então, você quer estar protegido em relação a isso. Você pode comprar esse put spread para fazer esse hedge. Porque a partir dos 7,50, você vai começar a ganhar com a queda do papel. Então, ou seja, você vai estar protegendo. Então, tipo, o que você vai estar perdendo nas ações que você tem, você vai estar ganhando na operação. Então, isso é um hedge. Eu vou mostrar aqui um gráfico de como ficaria essa operação com papel, tá? Então, isso aqui é como se fosse a mesma operação, é a mesma trava de alta, tipo, ali o 7,50, é uma compra de put 7,50 e uma venda de put R$6, é a mesma coisa, só que aqui você tem o papel. Então, no gráfico, eu estou mostrando quando você tem o papel. Então, ou seja, se você simplesmente só tivesse o papel, essa reta de queda que está aqui acima de 7,50, ela simplesmente continuaria caindo. Então, quando você compra esse hedge, esse put spread, você começa a ter uma proteção. Então, ou seja, a partir dos 7,50, você está protegido e ele vai ficar estabilizado até os R$6, que é onde está limitado a sua trava de baixa. Então, você vai ter essa proteção aí nesse intervalo, e claro que você vai ter o custo das opções, mas em relação você pode prevenir um prejuízo maior. Esse é um bom tipo de operação para quem tem, principalmente quem tem um papel e não pode se desfazer dele, tá? Então, e o papel realmente tiver numa tendência de baixa. Então, você pode fazer uma compra dessa trava de baixa para fazer essa proteção. A próxima operação é um collar. Essa operação em si, tipo, ela chama bastante atenção, principalmente do jeito que eu montei aqui agora, porque, principalmente por conta do payoff dela. Você vê que, tipo, ela é como se fosse um capital protegido, você não tem perda nenhuma abaixo dos R$8. Só explicando, tá, como que ela é montada, você vai comprar o ativo. Então, ela não é recomendada para quem já tem o ativo e não pode desfazer dele. Então, é recomendada para quem está apostando no ativo e quer ter um capital protegido, então, ou seja, não quer ter maiores perdas. Então, você compra o ativo, compra uma put para você proteger sua queda e vai vender uma call bem fora do dinheiro, que é para diminuir o seu custo. Então, ou seja, você comprando essa put, o preço que você vai pagar na put, você pode diminuir com a venda da call. Aí, com essa diferença, aí você pode ter um capital protegido aí. Qual que é a desvantagem dessa operação? Ela tem, é claro que uma operação de custo de risco zero tem as suas desvantagens. A desvantagem é que, se você for ver em relação a quando que você começa a ganhar, o papel hoje está 7,70, e o seu ganho só começa a partir do 8,10. Então, ou seja, o seu custo é o custo de oportunidade de ganho aí entre 7,70 e 8,10. Então, mas só que a partir do 8,10 até os 8,80, você vai ter ganho, ilimitado ao ganho de 8,5%, 8,6%, entendeu? Essa operação é que não estou mostrando aí, tá, no slide, mas ela tem
ela tem um ganho de CDI aí por volta de deixa eu ver, se não me engano, por volta de 250% do CDI. Então, é uma operação que você pode comparar muito, assim, em relação a uma renda fixa, entre aspas, tá? Porque o fato de ter um capital protegido é como se você colocasse um dinheiro numa renda fixa apostando num certo cenário, sendo que você não tem ganho num certo ponto, mas tem um ganho alavancado em outro ponto. Então, ali o ganho máximo é 250% de CDI, no zero, claro, fica na rentabilidade zero. Essa é uma operação bem interessante, muito fácil de executar também. E outra coisa importante dessa operação é que você tem que levar para o vencimento. Então, por mais que, digamos que você faça essa operação hoje, e daqui uma semana a Petrobras vá para 10%, vá para R$10. Ela está bem acima do preço da sua limitação de ganho, mas por conta do preço das opções, para zerar ela, você não vai ter o rendimento máximo. Na verdade, o seu rendimento vai ser muito menor. Então, é uma operação que, tipo, muito recomendada para levar para o vencimento. Na verdade, as operações em si, de opções sempre são recomendadas a levar para o vencimento, a não ser que você opere, tipo, volatilidade. Agora, vamos falar da FENSE. A FENSE, essa é a operação que, tipo, tem que prestar muito, tipo, tem que olhar com muito carinho e vamos tentar, tipo, falar bastante sobre ela, porque essa é a operação que, tipo, é a mais utilizada no mercado, no institucional, tá? Então, se você for ver todas as operações grandes que saem do institucional, principalmente de assets que são direcionais em relação a ativos, elas são feitas nessa operação, por conta do baixo custo, do baixo risco, e você consegue chegar nos mesmos propósitos. Então, só explicando aí do que é feita a operação, você vai comprar um ativo, vai comprar uma put, nesse caso uma put de 7,90, vai vender uma put mais fora do dinheiro, ou seja, mais abaixo de R$7, isso, e vai vender uma call de R$9. A venda dessa put de R$7 e a venda da call de R$9 são simplesmente para você meio que financiar o seu custo que você está tendo na put de R$7,90. Uma put de R$7,90 é uma put que custa muito cara. Por quê? Principalmente nesse exemplo que eu estou usando. Porque R$7,90, você está garantindo que você vai vender o papel que está R$7,70, você vai garantir que você vai vender ele a R$7,90. Então, ou seja, você já vai vender com lucro. Então, é uma put que vai custar caro. Então, você vai fazer o quê? Você vai vender uma put de R$7 para diminuir o custo dessa put de R$7,90 e vai vender uma call de R$9. Quais são as vantagens de você vender essas duas opções, a put e a call? Se você vender uma put de R$7, você vai limitar a sua proteção, que você começa no R$7,90, a R$7. Então, ou seja, dos R$7,90, que nem você pode ver no gráfico, dos R$7,90 até os R$7, você vai estar protegido. Então, o papel pode cair até R$7, que você ainda vai estar com o mesmo ganho. Ou então, que seja, nesse caso aqui, você está tendo ganho, mas muitas vezes ele fica no zero, muitas vezes até com um pouco de prejuízo, mas só que você vai estar protegido. Então, você não está absorvendo toda essa queda. Você teria uma queda de quase 10% aqui, mas você não está tendo, entendeu? Você está protegido. E você vai limitar o seu ganho nos R$9. Então, explicando por que o institucional faz muito isso. Quando o institucional, tipo, as assets fazem e apostam no papel, quando você olha em todos os relatórios de grandes assets, de research, eles dão um alvo para qual preço do ativo vai estar daqui uns meses, ou daqui um ano, ou a aposta que ele quer ter. Então, se o cara, um asset, vai comprar uma Petrobras, e ele acha que o papel vai subir dentro de 3 meses, ele coloca um preço-alvo nisso. Então, esse preço-alvo nada mais é do que essa call que ele vende. Então, ou seja, ele não simplesmente aposta que no papel ele vai subir infinitamente e vai ganhar tudo aquilo. Muitas vezes ele sabe quanto que o papel pode subir, de acordo muitas vezes até com a volatilidade histórica do papel, ou então com o fundamento do papel, né, de acordo com a notícia. Ele vai ver em relação a isso, aonde que o papel pode estar limitado. Então, ele vai limitar ali nos R$9. E a queda é a mesma coisa. Ele também, quando ele compra o papel, ele sabe qual é o risco que ele vai ter. Então, ele sabe onde que ele vai ter que parar a operação. Então, ele sabe qual que é o stop dele, qual que é
qual é o stop gain, qual é o stop loss. Então, tipo, isso aí é mais ou menos como se fosse o stop gain e o stop loss dele. Ele vai vender a call dele no stop gain e vai vender a put dele no stop loss. A vantagem da operação é basicamente isso. Você vai ter o custo das opções, muitas vezes é no zero, o institucional sempre trabalha para ficar no zero. Nesse caso, o custo dessa operação, você ainda recebe um financeiro, por isso que ela está acima da curva do eixo zero. Então, ou seja, você já está tendo um ganho quando você faz a operação. E você tem uma proteção, e sem falar que você ainda tem um ganho. Então, tipo, essa é a operação que, tipo, muito institucional faz. Uma característica desse tipo de operação também, que influencia muito para o institucional, é que antes do vencimento, ela é viável de você zerar ela. Tipo, é claro que ela não vai estar exatamente na mesma rentabilidade, mas só que antes do vencimento, você vai ter uma rentabilidade muito próxima do que você vê no gráfico. Então, tipo, se o papel começar a cair, você ainda tem uma certa proteção, por mais que o preço das opções não tenha cruado ainda. E se o papel subir, você consegue zerar a operação com um certo ganho, por mais que, tipo, as opções ainda não tenham cruado, entendeu? Alguma dúvida aí nessa operação? Eu vou falar só da última operação agora da Fly, depois a gente vai matar todas as dúvidas, se vocês tiverem, no final da apresentação, tá? A última operação é a borboleta, tá? É uma Fly, que é comumente falada no mercado. O que consiste ela, tá? Consiste em você comprar uma call, nesse exemplo que eu estou usando, uma call de R$7, vender 2 calls de um preço um pouco mais acima, e depois recomprar uma call, tipo, com outro preço acima. Para ela ficar simétrica, o intervalo entre esses strikes e o preço de exercício, elas têm que ser iguais. Então, por isso que o gráfico ficou bonitinho desse jeito. Se fossem preços diferentes, o gráfico poderia ficar alguma coisa bem torta e bizarra. Uma borboleta, ela tem que ter essas diferenças iguais para ficar simétrica. E qual que é a vantagem dessa operação? A grande vantagem é o tipo de alavancagem que você pode ter. Ainda mais nesse mercado que a gente está com uma volatilidade muito alta, a borboleta é uma operação que se torna muito atrativa. Por quê? Com a alta volatilidade, é muito difícil de um ativo de um ativo ficar num certo ponto. Então, ou seja, se você está apostando que o papel vai ficar em R$8 para daqui, nesse exemplo que eu estou usando para outubro, para daqui um mês, então, como a volatilidade está muito alta, então vai ser muito difícil esse papel ficar nesse preço. Então, ou seja, a probabilidade de ficar nesse preço é muito pequena. Então, essa operação vai custar muito barato, porque a probabilidade dela ser exercida é muito pequena. Então, só que o fato dela ser barata, ela acaba sendo atrativa. Então, imagina que aqui você está colocando um financeiro aí de R$300 nessa operação, né? Você está colocando um financeiro de R$300, você pode ter um ganho máximo aí de R$700. Então, você tem um ganho aí de 230% em relação ao que você investiu. E, além de tudo, ela já está no dinheiro, né? Porque, digamos que o papel hoje está 7,70, então, ou seja, você já está numa zona de ganho. Então, você já está ali, tipo, bem próximo ali do 100%, entendeu? Então, ou seja, é uma operação que você... É claro que, tipo, por conta disso que a gente diz que é um bilhete da sorte, mas é porque se ela cravar nos R$8 no dia do vencimento, você ganha os 230%, mas, em geral, ela não vai cravar ali. E você tem um ganho muito bom em relação ao que você está investindo. Esse tipo de operação ela é mais utilizada para operação de volatilidade. Então, ou seja, quando o papel está com a volatilidade muito alta, então, geralmente, o formador de mercado, ele vai e vende borboleta, porque ele sabe que, tipo, se ele vender borboleta, ele vai estar... Quer dizer, ele compra borboleta, porque se ele comprar borboleta, ele está vendendo volatilidade. Então, ou seja, ele está apostando que a volatilidade do papel vai cair. Então, mas para nós, assim, que não vamos trabalhar com volatilidade, é uma operação muito boa para você utilizar direcionalmente, tentar apostar num ativo. Muitas vezes, assim, principalmente agora não, né, mas digamos que agora a Petrobras já está precificada aí a 7,70 e que o mercado aí pode continuar desse jeito, meio que
estável até o final do ano nesse mesmo patamar, entendeu? Então você pode comprar uma borboleta e tipo, tentar pensar nisso. Ela é... Bom, em relação às operações, acho que basicamente são essas 5 operações que eu queria mostrar. Depois a gente pode marcar aí com o pessoal do Portal Trader de falar de outras operações e de algumas operações mais técnicas e outras até, tipo, quem sabe até falar de opções exóticas, tá? E que cada tipo de essas operações estruturadas, elas vão montando não só com opções, né? A gente pode montar operações estruturadas com outros tipos de ativos também, tá? Então, a gente pode conversar isso aí, conversar mais para frente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar meu contato tá aqui. Podem me ligar, pode mandar um e-mail se tiver alguma dúvida em relação às opções, em relação ao mercado de futuros também. E agora eu vou deixar aberto aí para quem tem alguma dúvida em relação às opções, ao que a gente falou hoje, ou em relação ao mercado de opções, que vocês acham. Só complementando, eu utilizei muito a Petrobras porque é um papel que tem muita liquidez no mercado. Então, por exemplo, muitos ativos, eles não têm ainda, não têm opções com liquidez no mercado. Eu utilizei Petrobras porque Petrobras é um papel que é conhecido por todo mundo e tem bastante liquidez no mercado, então é fácil de dar uma precificada nela. E mais a própria Strike, nós como Strike, a gente vai trabalhar muito em relação às operações de outros papéis que não têm liquidez. Então, futuramente a gente vai comentar tipo, de oportunidades aí em relação aos papéis que não têm liquidez também no mercado. O Beto Define está perguntando sobre mercados futuros nos Estados Unidos. Tem algumas corretoras, eu não vou citar, mas tem algumas corretoras que trabalham sim com mercados futuros lá fora. Acho que só deveria procurar, não sei como que funciona realmente a abertura dessas pontas, mas acredito que dando uma pesquisada aí você consegue achar sobre esse mercado de futuros e de opções lá fora. Você tem que colocar uma certa margem e principalmente travar o seu dólar lá, né? Então, eu realmente não conheço em relação a como que funciona para o varejo trabalhar esse tipo de operação. O Paulo Trader perguntando sobre essas operações dependem da corretora. Dependendo do tipo de operação que você pode fazer, você pode procurar essas opções no mercado, no próprio book. Você digita o ticker, né, o nome dessas opções, e você mesmo pode executar, tá? Não, dependendo da operação, mas as que já possuem mercado. As que não possuem mercado, muitas vezes a corretora já fornece um pacote fechado de cada operação estruturada, então você pode, o melhor é sempre consultar um corretor, o seu broker, como para que execute, porque essas operações elas precisam ser executadas praticamente assim. Quando você faz uma operação estruturada de opções, ela tem que ser totalmente casada. E se você executar uma opção num preço e outra opção em outro preço, diferente do que você tinha calculado no começo, ela vai ter um payoff muito diferente. Então, sempre consulte o seu corretor para ver se você vai estar executando essas operações direitinho, tá? Como o Luiz Augusto falou, então o problema é exatamente esse, você tem que, essas operações precisam ser executadas bem rápido, então geralmente o seu corretor, o seu broker já tem uma ferramenta que executa essas operações.
O Delta está perguntando sobre opções de ativo BMF. Ativo BMF, você diz sobre os futuros, seria o índice dólar ou do papel BVMF3? O Delta não especificou qual que é o ativo. Ah, sobre futuros mesmo. Tá. Sobre futuro, o preço de DI, dólar, as opções, basicamente assim, a precificação ela é bem similar para todas as opções, para a opção são todas similares, tá? Umas com as outras. A única diferença é que, lembra que comentamos que tipo, o preço do ativo, a gente leva o preço do ativo para o preço do futuro, para calcular o preço das opções. Então, o preço do dólar, pro dólar, já existe um mercado, já existe um preço futuro para ele. Então, na precificação, assim, basicamente é a mesma coisa, só que alguns tipos de instrumentos, ela não é utilizada na própria precificação, mas é praticamente a mesma. A do DI, ela não é calculada em cima da taxa de juros, mas só que é calculada em cima do preço do DI, né? Então, ou seja, o preço de exercício do próprio DI. E ela tem uma particularidade um pouco diferente ali por conta do DI, mas é basicamente a mesma coisa por conta da curva de juros. Sobre a liquidez desses dois tipos de ativo, do DI, a liquidez, esse tipo de liquidez, você só vai, ela não existe no mercado, tanto de dólar quanto de futuro, então você só vai conseguir diretamente com o seu corretor ou com o seu broker. Ele vai, por fato de não existir uma liquidez na tela, ele vai procurar um market maker, um formador de mercado, que vai procurar essas operações para realizar para você, tá? O que se faz muito em DI é você apostar em operações na alta de pré-Copom. Então, digamos que amanhã você vai ter uma reunião do Copom, e você acha que nessa reunião os juros vai subir em 0,5%. Existem operações que apostam exatamente no quanto que os juros vai subir, e, tipo, te dá o cenário lá, e aposta exatamente quanto que você vai ganhar, caso os juros aumente 0,5%, ou aumente 75%. Então, tipo, com operações de DI em opções, você consegue apostar exatamente nisso. Você consegue apostar, por exemplo, que nessa reunião vai aumentar 75%. E se apostar nesse 75%, não, 0,75%. Se aumentar 0,75%, você vai ter um ganho aí, sei lá, de 3 para 1, tá? Esse é um exemplo. Mas eu já vi muitas operações em relação a isso. E o dólar, o dólar também tem bastante liquidez, principalmente assim, entre tesourarias e principalmente o mercado de hedge, né? Porque muitas empresas, ela tem muito capital que é preso com o exterior, e muitas operações de hedge é feito através de opções de dólar. Então, principalmente dólar em opções exóticas, tá? A gente pode depois marcar, a gente falar um pouco mais dessas operações, porque o fato do dólar ser sempre utilizado no futuro, o modo que se vê as operações é um pouco diferente, então é bem interessante. Eu não recomendo assim para quando você está apostando muito na alta, na queda do dólar, assim, para fazer essas operações. Eu recomendo muito para fazer, tipo, principalmente em hedge, em relação ao dólar. O DI, tipo, o recomendado das operações é para fazer as operações apostando aí em pré-cupom, né? O Luiz Augusto está perguntando se tem uma planilha para preenchimento dessas operações estruturadas com opções. Eu não tenho, existe assim, no mercado, se você for ver, existem vários tipos de sistemas que calculam esses preços dessas opções. Só que, qual que é o problema? Por exemplo, eu tenho uma planilha que eu precifico as minhas opções, só que o problema é que você vai,
na hora de você precificar essas opções, você vai precisar do fator da volatilidade, lembra? Um dos fatores para precificação. E essa volatilidade, ela não é uma coisa aberta no mercado, então você não sabe simplesmente qual que é o preço qual que é o valor dessa volatilidade que está sendo negociada no mercado. Então, por conta disso, assim, que é difícil de ter uma planilha feita para operações estruturadas. Existem muitas planilhas e muitos programas, assim, tipo, sistemas, que montam operações estruturadas, só que você coloca os preços na mão. Então, digamos assim, você pode, no caso de Petrobras, você pode utilizar os preços que você está vendo na tela e vai montando uma operação ali, tipo, na planilha, comprando uma call aqui, vendendo uma call ali, e ver como é que fica a figura dela. Esse tipo de planilha existe bastante. Eu vou ver se eu consigo, de repente eu vou montar uma para até disponibilizar para vocês, né? Manda um e-mail quem tiver interessado, eu vou ver se eu monto alguma coisa em relação a isso. Eu não sei se no portal do Trader tem essa planilha, tá? Mas e realmente na internet você às vezes muitas vezes encontra essas planilhas, elas são meio quadradas. Mas Luiz, manda um e-mail para mim, depois a gente pode conversar aí, se eu te auxilio para montar essa planilha, ou então eu posso ver um planilha aqui que dê para disponibilizar que funcione essas operações. O Del está comentando sobre rede cambial, isso aí seria bem interessante. Vamos marcar assim com o pessoal do portal do Trader, de falar somente de rede cambial. É um assunto bem interessante, um mercado muito interessante que a gente pode discutir. Exatamente. Esse é o problema do mercado, saber qual que é a volatilidade que o mercado está negociando. Mas, assim, existe alguns papéis que dá para ver, né, quais são, por exemplo, de Petrobras, você consegue enxergar qual é o papel que está sendo negociado, o fato de você ter o preço de compra e venda ali, e você tem o preço tem quase todos os fatores, então, tipo, o que você acaba achando é a volatilidade implícita negociada no mercado. E você tem uma ideia, assim, da curva, mas, por exemplo, você tem muita ideia do que está sendo negociado agora nos vencimentos curtos, mas não para os vencimentos longos, né? Mas aí podemos discutir mais futuramente aí como que é feita essa curva de volatilidade, que é chamada, né? Na verdade, uma superfície inteira. Então, existe dentro de um vencimento, de acordo com cada preço de exercício, existe uma volatilidade diferente. E de acordo com o tempo, também essa volatilidade muda. Então, é um assunto bem... Na verdade, exatamente esse o X da questão para os formadores de mercado, para eles serem formadores de mercado. Se o meu próprio mercado tinha seu próprio comércio de compra e venda, porque todo mundo saberia precificar, entendeu? Mas é uma coisa que o institucional deixa muito bem guardado ali, como que eles precificam, e muitas vezes tem... Não vou dizer que é insider, mas a quantidade de informações que eles têm, eles conseguem precificar isso muito melhor que o próprio mercado consegue ver. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Se tiverem mais dúvida, pode mandar um e-mail para mim e vamos conversando mais sobre opções. Vou marcar com o pessoal do portal do Trader aí para a gente montar uma outra conversa dessa. Tá bom? Boa noite, pessoal. Bons negócios.